antiga Nínive hoje, ela é chamada de Mossul. É a cidade de Mossul, uma cidade islâmica terrível. Ela se encontra no norte do Iraque, do atual Iraque, que é a antiga Babilônia. Parece contradição, né? Porque Nínive é a capital da Síria e Babilônia fica na terra de Sinar. Só que a antiga Nínive, lá onde tinha o rei Senaqueribe, até escritos dele em pedras ficaram registrados. A antiga Nínive hoje é a atual Mossul, cidade de Mossul, que fica no norte do atual Iraque, da onde se levantou o ISIS, que é a antiga Babilônia. Então, no mapa geográfico, você vai ver que parte da Babilônia engloba a parte territorial da Síria. Então, quando Deus fala de ti, ó Nínive, se levanta um que maquina o mal contra o Senhor, Deus está falando da Síria e de Nínive, dando o lugar de onde se levanta o anticristo. Ou será que essas informações estão aleatoriamente nas escrituras? Você vai ver que Deus usa também o rei Nabucodonosor como figura do anticristo, porque ele estava na Babilônia, por causa dessa parte territorial. E você olha para o Oriente Médio hoje, você confirma tudo. Você sabia que tem pastores, tem evangelistas, tem presbíteros, tem líderes da igreja Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia, que crê piamente que o anticristo vai vir do papado, vai vir da Igreja Católica, vai vir da União Europeia. Tem uns que crê que a marca da besta é o decreto dominical. Olha como é falta de ler os profetas. Por que você acha que Deus está falando de ti, ó Nínive, sai um que maquina o mal contra Deus? E ali tem um povo que maquina o mal contra Deus. Por que você acha que no mesmo contexto esse homem é chamado de conselheiro de Belial? No mesmo contexto Deus fala contra o rei da Síria. Deus fala dos 3 filhos de Cã. Por quê? O primeiro a edificar Nínive foi Nimrod, na Síria. Ele edificou Babel, foi em Babel que ele tentou executar aquele plano diabólico, mas ele edificou Nínive na Síria. Futuramente, lá na Babilônia, como eu disse para você, na parte geográfica engloba partes da Síria, estava Nabucodonosor, que Deus usa como tipologia do anticristo. E lá em Naum Deus fala que é de Nínive que vai se revelar o anticristo. Vai se levantar contra Deus, vai maquinar o mal contra Deus e vai induzir um povo a maquinar o mal contra Deus. Então essas informações não são aleatórias. Mas Luiz, não fala que o trono do diabo está no norte? O trono do diabo está na Turquia? Ué, é só somar os pontos. Ele vai se levantar do norte do Iraque, da cidade de Mossul, da antiga Nínive, e vai conquistar a Turquia. E da Turquia ele vai marchar contra Israel. Isso é o que a profecia está sugerindo. Não pode se contradizer. Ou será que eu vou jogar tudo fora a informação de Naum e vou pegar só aquele texto de Apocalipse 3, falando que o trono do diabo está na Turquia, então é da Turquia que vai vir o anticristo, que vai se levantar, que tudo vai acontecer lá. O reino do anticristo já começou a se levantar e se levantou do Iraque, da antiga Babilônia. O ISIS é reino do anticristo. Você acha que alguém vai parar o ISIS? Você acha que o Obama vai parar o ISIS? Você acha que Erdogan vai parar o ISIS? Não vai parar. Tem pessoas que acham que Obama é o anticristo. Erdogan é o anticristo. Será que eles podem ser revelados como anticristo? Daqui a alguns anos, porque agora eles não estão cumprindo as características do anticristo. Lê Daniel, a descrição do anticristo. Não é qualquer homem que se levanta na Turquia ou em qualquer outro lugar do mundo e começa a fazer algumas coisas que vai falar que é o anticristo. O anticristo tem as suas características. Não dá para falar agora porque vai estender muito o vídeo. Isso leva tempo. Mas Erdogan ainda não está como anticristo, nem Obama. Segundo as profecias, o anticristo tem que vir do norte do Iraque, da antiga Babilônia, aonde está a antiga Nínive, a atual Mossul. Segundo a profecia, senão Naum perde o sentido. Vamos ser sinceros. E todos esses pontos conectados, eu não ia conectar isso à toa. A própria Escritura me induziu a fazer essa conexão. Então, eu creio que assim vai ser. Não vai contradizer nada que o anticristo ele vai vir da Turquia, vai vir do norte. Não vai contradizer que ele vai conquistar uma parte da Rússia. Mas não é a Rússia o reino do anticristo. Não é a totalidade da Rússia, aquele reino chamado de Magog. Não é a Rússia. Porque só se a Rússia se tornar islâmica.
Se a Rússia não se tornar islâmica, ela não é o império, o oitavo reino. Mas a Rússia está no Oriente. E lá na sexta taça, quando seca o rio Eufrates, na Mesopotâmia, da Síria, quando seca o rio Eufrates, sai um espírito maligno da boca do dragão, da besta e do falso profeta, para chamar os reis que vêm do Oriente. A Rússia está aí. E até esse cenário todo se completar, eu creio que muitos russos vão se tornar islâmicos. A Rússia é aliada com o Irã, reis do Oriente. Então, com certeza, a Rússia está nesse plano. Agora, irmãos, achar que o anticristo vem da Igreja Católica, vem de um Papa, achar que o anticristo vai vir do Vaticano, que isso? Da onde está surgindo essa ideia? Marca da besta, decreto dominical, isso é doutrina de homem dos pés à cabeça. Pergunta para qualquer um desses, que diz que Cristo salva, liberta, se eles teriam coragem, se eles recebessem um convite para ir lá no Vaticano falar que Cristo, pregar que Cristo salva e liberta, que Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, é o único Deus e Jesus Cristo é o seu Filho, o nosso Senhor. Se eles recebessem um convite para pregar lá no Vaticano, dar uma volta por lá, comida e bebida tudo paga, hotel pago, pergunta se eles iriam. É claro que eles iriam. No entanto, eles afirmam que de lá vem o anticristo, que lá está o reino do anticristo, mas eles iriam pregar. Agora, se eles tivessem a passagem paga para o Iraque, anunciar que Cristo salva, liberta, que Cristo é o Filho de Deus e é o único Deus, Criador dos céus e da terra, não existe outro Deus além dele, eles iriam pregar? Não, mas está tudo pago. Você pode ir para o Iraque, depois a passagem está paga para a Turquia, pode ir com a esposa e com os filhos, comida e bebida, hotel, tudo pago, basta anunciar o evangelho lá. Vai para o Iraque, passa pelo Irã, vai na Turquia, passa na cidade de Mossul. Iria pregar o evangelho lá? Não iria. No entanto, eles falam que de lá não vem o anticristo. Olha que incoerência. E esse exemplo que eu dei jamais seria possível. A pessoa ir pregar o evangelho no Iraque, depois ir para o Irã, jamais seria possível, porque no Iraque já seria morta. Lá já seria decapitado ou crucificado e queimado vivo. Isso iria acontecer 100%. Você entendeu o que eu quis dizer? Isso não é uma contradição? O anticristo não vem do Oriente Médio, mas não vai pregar a palavra no Oriente Médio. Por quê? Porque lá eles odeiam dizer que Jesus é o Filho de Deus. Dizer que Mohammed não é o profeta, você morre na hora. Não precisa nem levar a Bíblia, basta você chegar lá e dar um grito. Mohammed não é o profeta de Alá, e Alá não é o único Deus. Terminou de falar essa frase e você já está morto. Mas lá no Vaticano, você pode falar que Jesus é o Filho de Deus. E que Deus da Bíblia é o único Deus. Você pode até falar que Maria não é mãe de Deus coisa nenhuma, que Maria não tem nada a ver com que eles são idólatras. E você não vai ser morto. Só o que a gente está vendo hoje já confirma isso que eu acabei de falar. Aliás, os ímpios, falar os ímpios, né? Tem ímpios perversos, mas tem os ímpios que são chamados de ímpios porque não conhecem a Deus, ou não querem conhecer, mas não são perversos, né? Tem professores de faculdade, vídeos no YouTube de pessoas que estão estudando sobre o Oriente Médio, trazem informações magníficas sobre xiitas, sunitas, sobre a origem do islamismo, e eles estão mais a par dos assuntos do que os cristãos. Eles estão vendo que o mal está surgindo do Oriente Médio e que possivelmente a Terceira Guerra Mundial venha de lá. Apocalipse revela que a Terceira Guerra Mundial vem de lá. Revela por textos, por comparações contextuais, revela pela cor dos cavalos. Dos 4 cavaleiros de Apocalipse, que a guerra vem do Oriente Médio. O cavalo amarelo que você está vendo em Apocalipse não é cor amarela. No original grego é verde, cor verde. Por que na nossa Bíblia foi traduzido amarelo? No inglês está verde. Então é branco, vermelho, preto e verde. São as cores das bandeiras dos países do Oriente Médio, na sua maioria. Iraque, Irã, Turquia, não tem todas as cores, mas aí vermelho e branco. Arábia Saudita e muitos outros países. Esses que você está vendo aí na tela, olha para as cores dessas bandeiras.
e compara com as cores dos cavalos de Apocalipse. Os cavalos de Apocalipse trazem guerra no mundo, traz fome. O quarto cavaleiro, cor verde, é a morte e o inferno seguindo aquele cavaleiro. É o homem que está sendo revelado em Obadias, conectando com Joel, conectando com Naum. Eu quero que você comente se você entendeu o sentido desse vídeo. Você pode dar dicas também, pode escrever dando dicas, me ajudar em alguns pontos. Quero que você também assista os outros vídeos que eu indiquei para somar com esse vídeo, ok? Que tudo seja para edificação. Deus prometeu que Ele não faria coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. São os servos e os profetas de Deus que vão profetizar as coisas. Basta a gente atentar para as Escrituras, olhar para a história, mas não esquecer das Escrituras. Olhar para as Escrituras, mas não esquece da história, porque é importante. Deus não usa o nome dos lugares à toa. Eu li Amós 3, não li? Falando essa parte do rugido de leão. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E falando de trombetas no mesmo contexto, conectei com Apocalipse 10. Mas em Amós 1, vai falar ali de várias nações que Deus está contra. Israel também está lá, Jerusalém. Todas as nações que Deus está irado, hoje são nações islâmicas. Todas, na sua maioria, são nações islâmicas. Deus está contra o povo de Edom, Deus está contra a Síria, Deus está contra a Babilônia, Deus está contra o Egito, Deus está contra... até falando de Roma, a gente consegue chegar no Império Otomano. Por exemplo, hoje, a cidade de Istambul, a maior cidade da Turquia, não é a capital, mas é a maior cidade turística islâmica. Ela fazia parte da Constantinopla. Antes era Constantinopla. Império Romano Ocidental. Então você vê que as nações estão se tornando islâmicas. A Bíblia profetiza que o Islã vai dominar o mundo. O próprio Alcorão profetiza isso. Mas o Alcorão profetizou não porque tem poder de prever o futuro, porque foi copiado da Bíblia. É um plano maligno do diabo, né? Mas Deus já nos revelou de antemão isso daí. Então é tremendo, irmãos. É maravilhoso. Eu queria que vocês comentassem, como eu disse, assistissem os vídeos que eu indiquei e a gente volta a se falar num próximo vídeo. Eu vou estar falando mais sobre isso. O profeta Joel é um profeta maravilhoso, tinha que ler também. Apesar que eu li nesses vídeos que eu indiquei para vocês, mas tem mais coisas ainda para a gente estudar sobre o assunto. Não se esqueça de dar joinha nos vídeos, nessa parte, na parte anterior também. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo para outras pessoas verem isso e estudarem. Que Deus continue abençoando vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Busquem a Ele, busquem a palavra dEle em oração, buscando Ele sempre, querendo conhecer essas coisas, porque é da vontade do Senhor que a gente conheça essas coisas. Não se esquecendo da fé, da esperança e do amor. Vamos estudar, vamos ser estudiosos da palavra, mas não se esquecer das boas obras, não se esquecer de amar o próximo, não se esquecer de ser paciente, longânimo, ok? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.